Fala moçada, chegamos aí na questão 9. Aí, cara, você tá no vestibular. Pá, foi fazer lá na UFO, Minas Gerais. Pega uma questão com um texto desse tamanho, fala, puta que merda, não dou conta. Você tá enganado, você dá conta sim. Você é plenamente capaz, porque a questão é só regrinha da mão direita. Opa, deixa eu inverter aqui, porque se eu fizer assim, a regrinha da mão direita não vai ficar certo. Estão vendo aí no cantinho, ó? O ventiladorzinho aí, se não tiver ligado, ninguém sobrevive aqui, tá? Ó, ó ele aqui, ó. Jesus! Mas vamos lá. Galera, vai falar de um método de separação de partículas. Como é que funciona esse método de separação de partículas? Você tem aqui uma placa que gera uma diferença potencial, aonde as partículas são aceleradas. Elas saem desse ponto aqui, ó, com uma velocidade v igual a zero, ou seja, nesse ponto elas têm uma velocidade v igual a zero, e chegam desse outro lado aqui com a velocidade v qualquer. Aí penetram no campo magnético aqui e sofrem desvio, porque elas penetram formando um ângulo θ, ou seja, a velocidade tem um ângulo θ igual a 90 graus em relação ao campo magnético. Aí disso tudo eu tiro o seguinte, que o raio é mv sobre qb. O que eu tiro mais aqui? Que a massa, vou botar bem grandão aqui, ó, desculpa, que a massa vai ser RQB dividido por V. Ora, se eu consigo determinar o raio, ou seja, observo o raio aqui, eu consigo descobrir a partícula de maior massa. Percebam que eu tenho duas trajetórias. Então eu tenho duas partículas de massas diferentes. Ó, quanto maior a massa, maior o raio. Ou seja, raio e massa são grandezas diretamente o quê? Proporcionais. Mas vamos analisar a questão sem ler as respostas, só para ver um negócio aqui que eu já sei a resposta, sem olhar lá, ó. Sem olhar. Como é que a partícula está entrando no campo? Como é que a partícula está penetrando no campo? Perpendicular. Como é que está o campo magnético? Entrando no plano que vocês estão estudando aí. Deixa eu só botar minha mão direitinho, ó. O campo magnético está entrando no plano do computador de vocês. Vira a mãozinha de vocês, ou seja, o dedão vai seguir a velocidade. Perfeito? Para onde tem que ser a força magnética? Ó a palma da mão, ó. Ó a palma da mão. Para cima. Mas, Adriano, a partícula foi para baixo. Óbvio. Se ela virasse para cima, a partícula era positiva. Se ela não virou para cima, é porque a partícula é o quê? Negativa. De cara aqui, ó, letra B tá certa. Olha lá. Ambas as partículas são negativas, porque ambas, olha eu fazendo besteira no desenho, viraram para baixo. Mas, Adriano, analisa as outras. Vamos lá. Vamos analisar as outras. Ambas gastam o mesmo tempo para descrever a trajetória circular? Não. Por que não? Se elas vão descrever raios diferentes, elas vão ter períodos diferentes, porque vai gastar um maior tempo. Ou seja, elas vão ter tempos diferentes. Letra C. A partícula que possui maior carga possui trajetória com maior curvatura? Não depende da carga aqui, meus queridos, depende somente do raio, porque ele não tem como observar pelo experimento aqui a carga. O que o experimento fala, se você olhar para a fórmula, você vai ver aqui, ó, quanto mais carga, maior a massa, não é isso? Mas se você olhar para aqui, ó, quanto mais carga, menor o raio. E olhando para o experimento, não tem como eu afirmar isso. Por que pelo experimento não tem? Não tem como olhar pelo experimento, porque o experimento você só vai medir o raio aqui. Então essa também tá fora. E outra, ele perguntou descrito a figura, o que tiver na figura. A partícula que possui maior relação carga-massa, possui menor raio de curvatura, também tá fora. Portanto, sobrou o que pra gente? Letra B de Bosque. Beleza? Estamos terminando essa lista. Um abraço para todo mundo.